Vocês mesmos falaram que há notícia de violência praticada contra a criança, ou melhor, contra o adolescente, nessas instituições socioeducativas. Como é que se pode prevenir a incidência disso? Eu estou dizendo isso porque aí é um ponto de vista do Márcio Klang. Toda vez que você tem uma estrutura de poder muito estratificada, num ambiente fechado e relativamente pequeno, isso provoca violência. O ser humano, pela própria natureza dele, ser humano, tem intrinsecamente um lado violento. E quando você coloca aquela estrutura de poder muito escancarada, eu mando, você obedece, dentro de um ambiente fechado, isso propicia a violência. Que medidas poderiam ser tomadas? Eu soube em conversa com vocês que inclusive foi feito um escaneamento de pontos cegos nas instituições para tentar dar a maior visibilidade possível a qualquer prática ou tentativa de prática de ato violento. Mas como é que se pode prevenir essa violência? Existe alguma maneira? Posso começar? Então, assim, eu acho que agora com a experiência do trabalho da Força Tarefa, essa experiência nos trouxe, né, uma visão de que a gente precisa muito entender que aquilo é um sistema e existem muitos atores envolvidos nesse sistema. Então, a gente precisa pensar em todos esses atores. A gente precisa pensar em capacitação desses atores, a gente precisa pensar em capacitação para esses agentes, para as equipes técnicas que atuam dentro dessas unidades, para os diretores das unidades. Eles porque aquela situação mexe com a cabeça, sim, né, Fernanda? Ninguém aqui tem dúvida de que é uma função extremamente difícil. Desgastante. A gente, dentro das unidades, todos os dias ali, a gente vê a dificuldade, mas a gente precisa que eles sejam capacitados não só em áreas de segurança, em contenção, em resolver rebeliões, mas que eles precisam ser capacitados em direitos humanos. Eles precisam entender a função que eles podem exercer de exemplo e de referência para aqueles adolescentes, referências positivas. Muitos adolescentes ali não têm referência masculina, principalmente, né? Muitos filhos aí de famílias só com mãe mesmo, não tiveram pai. Então, assim, esse a gente pode pães, ser... Né? Eles têm pães. Eles podem ser referências para esses adolescentes, eles precisam entender isso. É uma mudança de cultura, eu acho que é uma mudança de cultura. Eu acho que a justiça restaurativa é um caminho para ser trabalhado dentro das unidades socioeducativas. A gente tem um núcleo de justiça restaurativa no DEGASE. Tem o quê? Eu não entendi. Núcleo de Justiça Restaurativa. O que é isso? Eu confesso a minha ignorância. Aí é um tema mais complexo. A gente não, só me dá uma pílula. Sim, são métodos que a gente pode utilizar de solução de conflitos de forma pacífica, fazer círculos, conversas. Então, existe um núcleo, mediação, né? Mediação, teria que trazer sim. mais informações. Mas existe um núcleo de Justiça Restaurativa no DEGASE, que foi estruturado com apoio do CEMEAR, que é a nossa coordenação de mediação. Ele precisa ser ampliado, precisam existir núcleos de justiça restaurativa em todas as unidades do DEGASE, isso é uma luta. E quando o senhor falou do escaneamento, eu acho que o escaneamento é uma ferramenta maravilhosa. Eu nem sabia que isso existia. Assim. Então, deixa eu tentar explicar um pouquinho. Quando a Força Tarefa começou os trabalhos, a gente queria fazer uma nova perícia nas unidades para poder identificar onde estavam todas as câmeras. A gente tinha muita dificuldade quando a gente pedia imagens, as imagens vinham para a gente, nunca vinha aquilo que a gente pediu. A gente pedia um Nada local, acontecia vinha outra. De errado, estava tudo em paz no reino de Deus. E não acho nem que não queriam nos trazer a imagem, mas não existia um controle, uma organização dessas imagens, dessas câmeras. Então a gente foi buscar o apoio da DEDIT, né? E aí a gente tem que fazer também todas as honras, aí a Maria do Carmo, o Gargaglione, toda a equipe da DEDIT, da CSI que nos apoiou, e ela nos trouxe a proposta. Legenda, assim, olha, por favor, legenda. O que são essas DEDIT, Divisão de Evidências de Tecnologia, me ajudem se eu errar, mas que chique. Digitais do Ministério Público. Que chique, olha só. E a outra? E a CSI, nossa Coordenadoria de Segurança e Inteligência. Então, quando a gente foi conversar com a Maria do Carmo traz sempre novidade, né? Ela falou assim, não, a gente não vai fazer uma perícia simples, a gente vai escanear as unidades. O MP acabou de comprar um
uma ferramenta super poderosa, que é um scanner, que faz eu conhecia escaneamento de papel, eu não sabia que faz varreduras de escaneava. espaço em 360 graus e a gente consegue reconstruir aqueles locais, a gente consegue depois caminhar por dentro, virtualmente por dentro dessas unidades, e aí a gente vai identificar todas as câmeras e com isso a gente vai conseguir ver a cobertura dessas câmeras para ver onde tem pontos cegos, e aí sim vocês vão poder cobrar do gestor uma ampliação na cobertura do monitoramento do DEGASE. E a gente assumiu junto com ela esse compromisso de fazer. A Força Tarefa conseguiu escanear 4 unidades, para você ver, o senhor ver a grandeza, né? A gente, no JLA, a gente ficou 12 dias inteiros. Sempre uma integrante da Força Tarefa. É uma coisa trabalhosa, né? E a equipe de perícia da DEDIT. E a gente acredita que é uma ferramenta que a gente talvez não saiba nem o potencial dele ainda, todo. Mas hoje ele vai servir para fazer esse mapeamento. Vocês começaram a fazer. Esse mapeamento dos pontos cegos. E ele serve também para a gente apresentar, por exemplo, para um adolescente, quando ele chega para a gente e fala assim, eu sofri determinada violência, mas ele não sabe identificar o local. A gente pode abrir no nosso próprio computador, mostrar a unidade, ele dizer, olha, foi aqui, foi ali. E com isso a gente pode escolher a câmera certa para pedir, porque a DEDIT fez a identificação dessas câmeras, então a gente vai saber, foi nesse local, então é essa câmera que eu preciso, é a imagem dessa câmera. Porque a verdade é que a fala do adolescente, quando ele relata para você, eu sofri uma violência, ela é muitas vezes desacreditada. Né? A fala de um adolescente, como normalmente já é desacreditada, infelizmente, a gente nem sempre dá o crédito necessário à fala de uma criança ou um adolescente. E quando é um adolescente em cumprimento de medida socioeducativa, essa fala perde ainda mais a credibilidade. Então, a gente muitas vezes precisa comprovar com outros elementos, e aí as imagens são muito importantes.